Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Mais um dia aqui no nosso programa Bitcoin e Altcoins Projeção Ficube. Hoje, dia 2 de janeiro, uma segunda-feira. Gostaria de desejar para todo mundo aí um excelente ano novo, né? Um excelente 2023. Seja um ano aí muito bom para todos. Bem, pessoal, vou colocar minha tela aqui para a gente iniciar com a análise do Bitcoin. Na verdade, eu até comecei, né, hoje mais cedo a nossa transmissão, mas eu tive um problema de internet e acabou caindo minha conexão. Na verdade, eu estou sem conexão até agora, né? Então, eu resolvi aqui fazer uma gravação, né, da análise das principais altcoins e também dos benchmarks. E depois eu coloco lá no YouTube para vocês acompanharem, tá? Então, vamos lá. Refazendo aqui a leitura que eu falei agora há pouco, né, na transmissão. Isso aqui é o gráfico do Bitcoin, tá? Eu tinha chamado a atenção, né, que se o Bitcoin ficasse abaixo dessa região aqui dos 16.200, 16.250, o próximo alvo seria essa próxima faixa verde aí na região dos 16.000, tá? Mas eu não gostei muito aí, pessoal. Isso pensando em venda, tá? Nós até tínhamos, ainda temos, né, algumas operações de venda no aplicativo. Algumas até já saíram ali num stop de proteção, ou seja, saíram no positivo, né? Então foram duas operações no positivo hoje que nós saímos ali protegendo o lucro da operação e temos mais duas ali que estão mais ou menos no 0 a 0, né? Vamos ver como elas vão se comportar aí mais para frente. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui no gráfico do Bitcoin é o seguinte, ó, repara que ele veio testar essa região aí dos 16.200, né, e não perdeu, tá? Se ele começar a fechar acima dessa linha vermelha, acima dessa região de 17.000, fiquem atentos, porque vejo até uma possibilidade aí, quem sabe, do Bitcoin voltar para testar essa região de 18.300, 18.400, tá? Isso aqui pode ser um movimento de onda 3 pelo gráfico diário, né? Então seria um terceiro movimento de alta, né? Nessa contratendência ali, ele voltando para testar o topo desse canalzinho de baixo aí que nós temos desenhado, tá? Então o Bitcoin podendo fazer algo parecido com isso e voltando ali para a região dos 18.400, tá? Mas para isso, volto a repetir, ele precisa ficar acima aí dos 17. Acima dos 17, eu entendo que o Bitcoin vai tentar sim lançar esse terceiro movimento para cima. A ideia aqui é que ele já no teste, né, dessa região aí dos 16.250, 16.300, a ideia é que ele já fizesse isso daqui, tá? Ele teria que ter perdido esse fundo e já fosse nos 16. Aí sim, chegou nos 16, teria chance de ir nos 15. Como ele recusou ficar abaixo do fundinho anterior, então existe sim uma possibilidade, caso o Bitcoin comece a ficar acima dos 17.000, de voltar para testar essa região de topos anteriores, 18.300 mais ou menos, né? Que inclusive coincide com 78.6 de projeção. Se eu pegar a ferramenta de projeção aqui, vocês conseguem identificar que ele dá mais ou menos nessa região aí dos 18.600, né? Mas seria aquela faixa ali de preço, tá? Então, fiquem atentos, o Bitcoin acima de 17.000 podendo lançar um terceiro movimento para cima. Caso ele venha bater cabeça nessa linha vermelha e já vire para baixo, perdendo a região dos 16.300, aí segue os dois alvos aqui de baixo. Região de 16.000 e depois 15.500. E aí vamos ver ali se ele vai romper fundo e dar continuidade, tá ok? Então, por enquanto, o Bitcoin lateral, né? Não tem nada muito claro do que vai acontecer aí, mas realmente esse teste do fundo anterior no curto prazo, se eu colocar, por exemplo, aqui um gráfico de 120 minutos, dava para você perceber que foi meio que um fundo duplo, né? Ele fez ali um teste de fundo, não renovou o fundo e pode iniciar um movimento de alta aí mais para frente, tá? Então se eu colocar aqui no gráfico diário, reparem que ele fez um fundo, veio testar, não fez novo fundo e está tentando retomar esse movimento de alta. Vamos ver. Acima de 17.000, volto a repetir, pode ter um movimento de alta. Se por um acaso ele já começa a bater cabeça por aqui e vem perdendo essa região de fundos anteriores, então segue aquela leitura que a gente já havia falado desde a semana passada, né? Onde o próximo alvo seria os 16.000 e depois a região de 15.500, tá? Mas para isso ele precisa realmente ficar abaixo desse 16.250, que é um ponto importante aí, que por enquanto ele tem segurado, tá ok? Vamos dar uma olhada no gráfico de Ethereum. Então a gente falou agora do Bitcoin, vamos falar agora de Ethereum, gráfico diário. Bem, pessoal, Ethereum, mesma situação, né? Ele tem uma região aqui de topinhos anteriores, né? Repare o seguinte, né? Ele vinha no movimento aqui de topos e fundos ascendentes, ok? Então, topos e fundos ascendentes. Aí de repente fez esse movimento mais forte para baixo, né? Inclusive rompendo ali, quebrando aquele padrão de topos e fundos descendentes.
fez um movimento de repique testando aqui esse fundinho que ele rompeu, né, mais ou menos essa faixa aqui dos 1220, né, mais ou menos essa região, veio testar, teve uma certa dificuldade, mas não veio para perder essa região aqui dos 1150, tá? Então assim, tomar cuidado, porque se Ethereum começar a fechar acima desse topinho aqui nos 1240, pode voltar para testar essa região de 1350 novamente, tá ok? Então Ethereum ali com dificuldade também de perder a região de fundinhos anteriores, podendo ali voltar para testar topos anteriores, tá? Então só ficar atento caso Ethereum também fique acima de 1240, porque pode ter um movimento ali de teste mais uma vez dessa região de 1350, que inclusive também tem um topo ali de um canalzinho de baixa também que nós desenhamos pegando ali os últimos topos do gráfico de Ethereum, tá ok? Então, ficar de olho aí, 1240, 1250 acho que é um ponto importante para a gente ir acompanhando. S&P 500, sexta-feira passada a gente não teve sala, né? Foi feriado, enfim, não tivemos sala, mas o mercado americano acabou funcionando, trabalhando, né? E nós conseguimos perceber aí que o S&P 500 ele ainda se mantém acima dessa região dos 50% de retração. Então a gente tem essa região aqui de 3.800, 3.790 e é um ponto que ele tem segurado bastante, tá? Não conseguiu ainda ficar acima dos 3.900, só lembrando, né, se o S&P 500 fechar acima de 3.900, eu entendo que pode ser o início de uma onda 3 para cima pelo gráfico diário, onde o primeiro alvo seria a região dos 4.100, que é o teste do topo anterior, e se ele romper, teria alvo na região de 4.200 a 4.300, que são topos aqui que ele deixou em agosto, né? Então seria esse topo aqui do dia 16 de agosto e esses topinhos aqui do dia 26 de agosto mais ou menos, tá? Então, S&P 500 numa região importante, 50% de retração, mas ainda não dá para afirmar se ele vai lançar esse terceiro movimento para cima ou caso ele venha falhar na tentativa ali de teste dos 3.900, né? Então vamos lá. Supondo aí que ele venha para testar os 3.900, testar os topinhos anteriores, bata a cabeça e vem perdendo essa região aqui dos 50%, essa região que ele deixou aqui já três fundos, né, no curto prazo, ele deixou aqui, deixou aqui, deixou aqui. Se ele vem perdendo esses fundinhos anteriores, primeiro alvo seria essa região dos 3.720 mais ou menos, tá? E aí se ele perdeu o 618 de retração, ele abre alvo lá na região dos 3.500, que é o fundo de outubro, tá, pessoal? Então, ficar de olho porque S&P 500 pode sim, ainda caso ele não fique acima de 3.900, lançar esse movimento aí de teste para o fundo de outubro. Por enquanto, eu ainda acredito que o mais provável seja algo parecido com isso, tá? Porque eu olho aqui as mimas todas alinhando para baixo, né? Mas eu não desconsidero que ele possa iniciar um movimento de alta aí justamente pelo fato dele estar numa região de 50% de retração de uma pernada de alta no gráfico diário, tá? Se por um acaso o S&P 500 começar a fechar acima de 3.900, eu vou começar a acreditar realmente no movimento de alta pensando numa onda 3 aí, onde o S&P 500 quem sabe pode buscar a região dos 4.300, tá? Então, se tiver fechamento acima de 3.900, fiquem atentos porque S&P 500 pode iniciar um movimento de alta aí mais para frente, tá ok? Pelo menos para testar a região dos 4.100. Então, S&P 500, vamos falar do DXY, índice do dólar. Bem, pessoal, o índice do dólar está bem lateral aqui nessa região de 104.800 e essa região de 103.400, né? Semana passada nós havíamos falado que ele estava andando de lado ali, não estava tomando ali uma direção muito clara, né? Tinha até deixado um topinho, um fundo mais alto que o anterior, né? Estava formando um fundinho aqui, fez esse movimento de alta, mas não deu continuidade, continuou lateral e agora ele veio perdendo ali, tá? Já está testando aqui mais uma vez essa região dos 103.400, né? Fica de olho porque assim, DXY abaixo dessa região de 103.400, o próximo alvo dele passa a ser a região dos 102, né? 102.100, 170, que é justamente a região de 50% de retração da pernada de alta do semanal. Se eu pegar o gráfico semanal aqui e a gente fizer um movimento aqui, uma retração deste topo aqui em setembro até este fundo aqui de maio, os 50% está exatamente nos 102 e 200, tá? Então, vamos ficar de olho. Ainda no curto prazo, ele anda lateral, ele continua lateral. Então, acredito que ele pode sim continuar lateral, mas em região de suporte, em região de retração, né?
Então, ainda bem definido esse DXY, pode até ser que ele continue andando de lado, né? Se cair um pouquinho mais, acredito que vem na região de 102, tá? E a partir do momento que ele começa a trabalhar acima dessa linha de tendência de topinhos anteriores que eu desenhei lá atrás, né? Então, peguei lá de trás aqui, ó. A partir do momento que ele começa a trabalhar aqui acima de 105, por exemplo, acima desses topinhos aqui, aí eu vejo sim uma possibilidade de um repique no DXY, tá ok? Então, DXY segue de lado, bem difícil aí no curto prazo, não tem feito muita coisa, né? Desde o dia 13 de dezembro andando bem de lateral aqui mesmo, né? Nessa faixa. Ele já vem andando um pouco mais devagar, né? Desde que ele chegou aqui na região do 105, mas vinha no movimento de queda, mas não num movimento de queda tão forte como ele fez, por exemplo, aqui atrás, né? Aqui atrás ele veio bem mais forte na queda e aqui ele já veio perdendo força, justamente no ponto de retração ali de 38 a 50%, tá? Então vamos acompanhar DXY lateral. É, vamos ver os próximos dias aí como ele vai se comportar, tá ok, pessoal? Bem, então, falando de XY, vamos falar agora de BNB, tá? Eu selecionei 10 altcoins, tá, pessoal, classificados pelo Market Cap. Então, vou falar dessas 10, né? E amanhã, quando a gente estiver na sala, eu atendo os pedidos lá do chat, né? Torcer para a internet estar 100%. E aí eu atendo os pedidos do chat. Caso a internet não esteja muito boa, eu falo os 10 próximos ali classificados pelo Market Cap, que normalmente são os que mais interessam ali para quem está procurando alguma oportunidade, tá? Então vamos lá, vamos começar com o BNB. Bem, pessoal, BNB, ele chegou numa linha azul, né? Essa região aqui de linha azul, 219. Ainda vejo que existe sim uma possibilidade de teste de fundo, tá? Na verdade, o BNB está bem lateral aqui já há alguns dias, né? Isso aqui é um gráfico diário. Se você pegar esse gráfico diário e traçar uma linha aqui, ó, desde quando ele chegou aqui na região 245, já tem aqui pelo menos 16 dias que o BNB está dando de lado, tá? Então, um gráfico difícil de operar, né? Eu acho que se ele voltasse aqui para testar esse fundo, não fizesse novo fundo, faria até um sentido ali, talvez de uma compra pelo risco, para voltar e testar de novo 250, quem sabe voltar um pouquinho mais ali para testar 298, né? Enfim. Mas, de qualquer forma, BNB no momento eu acho que é um gráfico ainda um pouco mais difícil. Eu não faria nada neste ponto, tá? Eu acho que talvez esperar um teste do fundo e também ficar atento, porque se ele vier para perder esse fundo, ainda tem chance sim dele voltar para testar o fundo de junho, né? Então, este fundinho aqui, tá ok? Então, BNB lateral no curto prazo. Se eu colocar um gráfico de 2 horas, vocês conseguem perceber ali como ele está lateral. Então, só esperar carregar aqui rapidinho. Olha lá, ó, bem lateral, né? Então, gráfico lateral não é um gráfico que interessa muito, então prefiro não fazer nada no momento, a não ser que ele dê uma oportunidade mais interessante mais para frente, tá? Vamos falar aqui de XRP. Esse aqui é um gráfico que eu acho, até considero interessante ali, pensando num tradezinho curto de consolidação. Porque ele voltou para testar a região de fundo anterior e ele fez uma bela reação, né? Olha o tamanho do pavio que ele está deixando aí. E como a gente sabe que ele está consolidado, ele pode voltar para testar esses topos anteriores, tá? Então, XRP eu acho que pela relação risco-retorno é um dos que eu considero interessante, inclusive é um dos que eu estou de olho aqui. Estava observando hoje mais cedo, né? Vamos ver o que o Bitcoin vai fazer. Esperar aí a abertura do mercado americano fechado hoje por conta do feriado. Então vamos ver quando o mercado americano abrir como que também as criptos vão reagir, né? Talvez ele dê uma direção mais clara. Mas vamos lá, pessoal. XRP fazendo um movimento parecido com esse, ó, testando o fundo, virando para cima. Acredito que seja ali um candidato interessante para quem gosta aí de pegar essas operaçõezinhas aí mais pelo risco, ali tentando pegar um movimento para testar topos anteriores. XRP vejo possibilidade de voltar lá para a região dos 40 centavos. Então seria uma candidata bem interessante aí, porque reagiu muito bem aí no teste dos fundos, tá? Até fez novo fundo, mas reagiu logo em seguida, deixando um pavio aí bem grande aí no gráfico e podendo aí, quem sabe, na região de suporte, iniciar um movimento de repique até o teste de topos anteriores. Vamos dar uma olhada em Doge também. Doge é outra que a gente tem acompanhado. Ela está numa região também aqui de suporte, né? Uma região de fundinhos anteriores. Apesar de ter perdido ali, né? Mas não deu continuidade na queda. Tá? Eu entendo aqui que ele está reagindo justamente pelo fato de estar em uma região de fundos anteriores. Tem um suporte 72. A relação risco-retorno aqui eu considero uma relação risco-retorno excelente. Para quem conhece a metodologia FICUB, sabe que as linhas laranjas, né, quando ele colore na mesma cor, significa que aqui é suporte, aqui é resistência. Então aqui seria o suporte, aqui o alvo, tá? Ou seja, se por um acaso o Doge resolver ali andar um pouco mais forte,
ela tem chance de fazer isso daqui, ó, tá? Mandar lá em cima. É claro que eu, por enquanto, não acredito nisso. Pode ser que ela demore um pouco mais para fazer esse movimento e até mesmo pode ser que ele não desenhe exatamente dessa forma que eu coloquei aí na tela. Pode ser que ele fique simplesmente lateral, né? Venha testar essa região de 18 centavos, bate cabeça, volta para testar de novo 7 centavos. Então, é, tem que ir acompanhando o que Dodge vai fazer nessa região. De qualquer forma, o ponto eu considero um ponto bem interessante, tá? É um dos gráficos que eu particularmente gosto muito de ficar acompanhando, porque a relação risco-retorno está a nosso favor. Se der certo, a gente tem ali um alvo bem mais distante do que um stop, né? Então, é isso que eu chamo a atenção. Vamos dar uma olhada no 120 minutos para ver o que ele mostra aqui pra gente. Então, vamos lá. 120 minutos. 120 minutos. Bem, ele está testando aqui uma linha vermelha com linha verde, né? Deixa eu só ver aqui o PVPC. Exatamente, tem 3 linhas vermelhas com uma linha verde. A princípio, essa linha verde é uma região de resistência, tá? Mas vamos lá. Se por um acaso Doge vem testando essa região de fundo, não faz novo fundo e vira para cima, considero também o candidato interessante, tá? Porque o stop seria aqui embaixo, stop curtinho, uma entrada mais ou menos nessa região, onde o meu primeiro alvo seria justamente este ponto aqui, né? Seria este topinho aqui dos quase 8 centavos, né? Então algo parecido com isso. Então viria para cá. E aí, se romper, vamos ver aqui onde teria um próximo alvo. Bem, como essa queda que ela já foi uma queda um pouco mais forte, né? Ele veio no movimento mais forte ali na queda, eu faria uma retração desse movimento de queda e ficaria de olho ali também na região de 38 a 50%, tá? Onde Doge poderia voltar para cá, 38%. Quem sabe voltar para cá nos 50%. 50% é um ponto bem importante. A gente sabe que quando chega na metade do movimento, é sempre bom ficar de olho, que é um ponto que ele tende a ter dificuldade. Supondo que ele chegue pelo menos 50%. Se isso der certo, seria uma operação que daria cerca de 20%, com stopzinho ali de 12, 10%, 2 para 1 pelo menos, né? Mas é claro, no momento, como eu disse, não faria nada. Por quê? Porque ainda vejo que tem uma chance de teste de fundo. Ele está numa região de resistência nos 120 minutos agora, que é um ponto de 3 linhas vermelhas com uma linha verde. E quem conhece a metodologia Ficube sabe que 3 linhas vermelhas com uma linha verde é resistência, tá? Teria que fazer algo parecido com isso e a gente fica de olho quando ele volta para testar novamente essa região aí desse topinho que ele deixou no gráfico de 2 horas, tá ok? Fiquem de olho no aplicativo também, né? Se tiver alguma coisa interessante chamando muita atenção da gente aí, a gente coloca lá para vocês, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de Cardano. Bem, Cardano não tem nada para fazer, segue o padrão ali, topos e fundos descendentes, abaixo de linhas vermelhas. Realmente um gráfico bem difícil, né? Eu acho que Cardano ali, pra gente pensar em qualquer coisa, até mesmo na compra, teria que esperar pelo menos ele romper um topinho anterior, voltar para testar fundo, não fazer novo fundo, aí ele abre uma possibilidade ali de um repique até essa região de 30 centavos, testar essa linha de tendência. Enfim, Cardano segue na mesma aí dos últimos dias, não faço nada, tá? Nem compra nem venda, gráfico bem feinho aí. Matic também está interessante, né? Voltou ali para a região de suporte, região de fundos anteriores, estava ameaçando até perder ali, até fez um fundo menor que o anterior, mas não deu continuidade, tá, pessoal? Matic é uma das que eu gosto também, né? Vejo que a princípio não colocaria um alvo muito distante, tá? Meu primeiro alvo, né, seria nessa região aí dos 94 centavos. Mas supondo que a gente consiga entrar próximo aí de onde o preço está agora, seria quase 20% com stop curtinho, né? Ó, daria até para colocar o stop aqui, daria um 2 para 1, né? Colocando aqui nesse pavio aqui do dia 13 de outubro. Então, eu gosto de Matic, né? Vamos dar uma olhada nos 120 minutos para ver se no tempo gráfico menor ele está dando alguma condição interessante para a gente. Beleza? Então, ó, vamos lá. Matic fez um novo fundo e logo em seguida fez uma reação. Inclusive, ele já fez aqui um topinho maior que esse topinho anterior no tempo gráfico menor. O que eu esperaria aqui de Matic? Eu não gosto de comprar quando ele dá essa primeira pernada, tá? Eu gosto sempre de esperar um teste do fundo. Então, se ele voltar aqui testando essa região de suporte, virando para cima, pode ser também um candidato interessante ali, onde meu primeiro alvo, olhando esses 120 minutos, seria a região de 81 centavos, 81, 82, e aí se ele romper, vai lá na faixa vermelha, que seria o topo dessa consolidação do tempo gráfico menor, tá? Algo parecido com isso, tá ok? Então, Matic foi próximo. Polkadot, bem, Polkadot também não vejo muita coisa para ser feita, né?
Traçar uma linha aqui dos topos. Ele tá até rompendo aqui. Olha, pode até ser uma cunha, né, nessa região. Olha, pode ser uma candidata interessante, Polkadot, tá? Tem aqui uma região de ponto de atenção nos 4,58, 4,60, né? Que é justamente esses topinhos aqui no curto prazo. Se você for nos 120 minutos, você consegue observar esse topo com a maior resolução. Então, deixa eu carregar aqui. Então, é justamente aqui, ó, seria o primeiro ponto de atenção de Polkadot, região de 4,58. Então, vamos lá. Para quem quer tentar alguma coisa aí pelo risco em Polkadot, talvez esperar também, né, primeira pernada, esperar um teste de suporte. Se não fizer novo fundo e vem rompendo ali, pode ser uma candidata, stop nos fundos. Rompeu 4,60. O primeiro alvo que eu colocaria aqui seria na linha vermelha. Seria na linha vermelha, tá? Seria nessa linha vermelha aqui. Deixa eu ver, acho que tem até uma retração, talvez, desse movimento. Exatamente, seria o 618 dessa pernada. Se eu puxar um pouco mais a retração ali para o topo mais alto, seria 38. Então pode ser um candidato sim. Esperaria um teste do fundo. Se não fizer novo fundo, deixar fundo mais alto que o anterior, ganhando mais suporte e vem ali tentando romper os 4,54, pode ser um candidato ali com alvo ali próximo dos 4,90 a 5 dólares, tá? Seriam os pontos que eu ficaria de olho aí Polkadot no possível movimento ali de repique quando eu olho pelo gráfico diário, tá ok? Vamos dar uma olhada no gráfico de Shiba. Shiba não faria nada, não faria nada. Pode ter repique sim, mas para testar a linha vermelha, né? Mas não é o gráfico mais bonito que eu vejo não, tá? No momento ficaria de fora, tá ok? Esperar um pouco mais, né? Vamos dar uma olhada no Uniswap. O Uniswap já é o mais interessante, né? A gente chamou a atenção semana passada que tem uma consolidação entre linha verde e linha vermelha. Ele veio testar aqui, eu tinha marcado esse desenho na semana passada. Ele ainda não ficou acima dessa faixinha vermelha, né? Que a gente colocou aqui na região dos 5,40, tá testando mais uma vez, mas volta a repetir, Uniswap acima dos 5,40, vejo o alvo na próxima faixa vermelha lá na região de 6,60, então fique de olho. Se o Uniswap começar a ficar acima de 5,40, pode ser um candidato. Não gosto de pegar ali uma entrada nessa primeira puxada, tá? Eu gosto sempre de esperar ele voltar e depois ir para romper. Porque o que acontece? Você pode entrar ali quando ele está rompendo e você entra na operação. Se for um rompimento falso, você fica posicionado lá no topo do repique, né? Lá no topo do rompimento, e o preço volta contra e continua caindo, porque ainda tem ali uma tendência principal de queda, né? Então por isso tem que tomar cuidado, tá? Ó, repara que ele já fez aqui uma pernada forte para cima, certo? Inclusive já tem um topo mais alto que esse topinho aqui. O ideal seria esperar ele voltar cerca de 50% dessa pernada, virar para cima, e aí sim, quando ele faz isso aqui, vem rompendo, aí eu acho que fica mais interessante. Stop lá embaixo e alvo aqui em cima, tá? Então ficar de olho, porque o Uniswap pode ser também um candidato aí para quem está de olho no curto prazo, uma oportunidade aí que vale a pena ficar atento. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de Solana. Bem, Solana segue o padrão topos e fundos descendentes, acabou de fazer um novo fundo, inclusive está testando esse fundo aqui por baixo, né? Repara que ele rompeu e veio testar aqui. Solana, sinceramente, não faria nada, acho que ainda tem chance de testar mais uma vez aí o fundinho que ele deixou ali no curto prazo, né? Algo parecido com isso. Então ainda não faria nada não, tá? Solana ainda muito feia, né? Inclusive, se Solana subir para uma região de retração de todo esse movimento de queda, eu pensaria mais na venda. Mas como ele está muito esticado nessa queda, né? Esse movimento de repique, ó, supondo que Solana saia dessa região aqui dos 11,20 e volte para 38% de retração, é um movimento de quase 80%. Então, pelo curto prazo, dá até para pegar esse movimento, mas eu não acho que seja agora, tá? Pode acontecer, mas eu particularmente não considero um gráfico ali interessante no momento. Então, acho que ele ainda volta para fazer mais um teste ali daquele fundinho que ele deixou no curto prazo. Vamos dar uma olhada no gráfico de 2 horas para ver o que ele está dizendo para a gente. Pelo gráfico de 2 horas, eu não faria nada, tá? Inclusive, se você pegar só essa pernada, essa última pernada para baixo, repara que ele já está chegando numa retração dessa última pernadinha aqui nos 50%. A ideia aqui seria o que? Ele bater cabeça, voltar para testar fundo. Testou fundo, não fez novo fundo, virou para cima, aí pode ser uma candidata pelo risco, stop lá embaixo, e aí vamos ver se ele chega naqueles alvos de retração que a gente traçou pelo gráfico diário, que daria um belo retorno, né, de até 80% aí, tá ok? E por último, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de AVAX.
traçar uma linha aqui pegando os topos anteriores. Tá numa região de resistência, né? Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu acho que nem traçaria assim, seria assim mais ou menos. Pessoal, ele tá numa região aí, numa região próxima de fundos anteriores, chegou a fazer um novo fundo, né? Tem uma linha de tendência aqui pegando os topos anteriores. Se por um acaso ele romper essa linhazinha aqui dos topos anteriores, ele volta justamente para testar eles, tá? Podendo voltar aqui, por exemplo, nessa região de 14,40, né? Pode ser uma tentativa pelo risco ali. Não é o gráfico mais bonito que eu vejo aí. Tem outros mais interessantes, né? Deixa eu carregar o gráfico de 2 horas. Esse gráfico de 2 horas pode ser um candidato interessante sim. Repara que ele rompeu já um topinho anterior, né? Então, se por um acaso a VAX testar fundo, não faz novo fundo e vira para cima, relação risco-retorno interessante, stop curto. E o primeiro alvo aí nessa região aqui de faixa vermelha, que eu vou desenhar aqui na tela, tá? Então, a VAX podendo ser um candidato aí para quem tá de olho, né, em um possível repique no curto prazo, tá ok? Vamos acompanhar o mercado americano, né? O mercado americano amanhã volta ao normal, né? Abre aí normalmente e aí a gente consegue ter uma melhor direção do que o mercado de cripto vai fazer, tá ok? Então, é isso daí. Essas são as criptos, né, que eu separei aí pra gente analisar. Amanhã eu volto aqui com a nossa transmissão de forma ao vivo, tá? Espero que a internet aqui funcione bem. Não estou em casa, né? Eu estou viajando, estou na casa da família e estou usando 4G e acabou dando um problema aqui no sinal do chip da Vivo e eu acabei ficando sem internet, tá? Mas amanhã eu estou de volta e espero que dê tudo certo, tá ok, pessoal? Então vou encerrando por aqui, desejo para todo mundo uma excelente noite. Não esqueçam de entrar nos links, né, que tem na descrição do vídeo. Link ali para quem quer aprender um pouco mais da metodologia Ficube e também o link ali para quem quer diversificar um pouco mais ali seus investimentos, entrar em renda fixa, fundos imobiliários, quer algum produto ali relacionado à previdência. Então entra nesse link, coloca os seus dados e um especialista da Wise entrará em contato ali para oferecer o melhor produto e serviço de acordo com o seu perfil. Tá ok, pessoal? Então, vou encerrando por aqui. Desejo a todos uma excelente noite. E amanhã nós estamos de volta a partir das 18 horas, pessoal. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.